E hoje, quando você fala, por exemplo, dessa parte de consolidar, né? Você pega desde o loteamento, mas você também pode fazer construção. A URB3, ela está em qual local na visão do setor imobiliário, do setor de construção civil? Olha, a URB3 foi uma, vamos dizer assim, ela foi concebida baseada numa observação muito intensa do mercado, de tudo que a gente queria ser e também do que a gente não queria ser. E o URB3, ele tem exatamente esse significado porque a gente faz 3 atividades, basicamente. Então, o nosso que a gente chama de empreendimentos próprios, que é exatamente quando a gente compra um terreno e faz o ciclo completo. Então, a gente vai fazer aprovação, lançamento, vendas, execução e todo o processo do empreendimento. O 2 é o que a gente chama de soluções. Nós identificamos que existiam muitas empresas ou empresários, até de outro ramo, que tinham bons ativos. Então, por exemplo, você, Rafa, tem uma fazenda ou um terreno muito grande, super bem localizado, mas não é, às vezes, o seu core business, o seu principal negócio, a atividade imobiliária. Então, a gente entra fazendo o empreendimento que é o seu terreno. Então, a gente faz esse modelo que apresenta uma solução. Eu brinco que a gente empresta a empresa para você. Então, você vai ser empreendedora junto com a gente, mas a gente vai operacionalizar tudo e ficar com a fatia do bolo por isso. Isso é muito inteligente, uma vez que você não despende recurso, a pessoa que às vezes só tem o chão mesmo, né? Só tem o terreno, consegue fazer um valor agregado muito maior. Então, é uma visão de mercado muito boa para as partes. Perfeito, você leu super bem, exatamente isso. Quando a gente encontra, a gente brinca que quando a gente encontra do outro lado da mesa um bom terreno e alguém com disponibilidade para tomar o risco, que normalmente, né, na mesma pessoa, a gente entra entregando todo o know-how, a operação, o como fazer e acaba sendo uma combinação legal. Então, a gente tem essa vertical dentro da empresa que a gente chama de soluções, que está crescendo muito. Todo ano a gente tem negócios nessa direção. E, por último, a terceira linha de negócios nosso a gente chama de participações, que muitas vezes chega uma oportunidade, um terreno, de uma atividade que não é a nossa atividade principal, como, por exemplo, vamos dizer assim, um galpão. A gente não é o nosso core business desenvolver projetos de galpão. Mas a gente tem bons parceiros, conhecemos bons empreendedores, bons empresários desse setor. Então, ao invés de eu simplesmente agradecer aquele negócio, eu muitas vezes contato um parceiro, um empresário que a gente admira, que respeita, que tem entrega naquele setor e vou desenvolver em sociedade com este parceiro aquele negócio que não é o meu know-how principal. Ah, sim. Então, a gente acabou nos últimos anos também entrando em outros negócios. A gente entrou em alguns shoppings de rua, entramos em algumas operações um pouco atípicas daquela que é a nossa principal, que é loteamento. Então, o foco é uma solução imobiliária. Então, exato, desde a parte de vender, a parte do condomínio como um todo, estruturação, seleção de pessoas que vão fazer parte, né, daquele condomínio, até uma parte de consórcio mesmo. Um entra com uma parte, vocês com a parte mais de inteligência e know-how. Isso. E o terceiro integrando soluções que são específicas, porém, algo que sempre converge aí para o imobiliário, é o foco de vocês. Isso. A gente está focado total no imobiliário. E a gente também conseguiu... como a nossa atividade é de longo prazo, então às vezes você tem um empreendimento que você esperava que ele ia ficar aprovado em 3 anos, e se ele ficar em 6, você não pode ficar muito tempo sem ter projeto na rua, porque a empresa precisa de continuar girando. Então, na medida que a gente tem esse mix, a gente consegue ter hoje, nós temos um pipeline de lançamentos, que todos os anos a gente lança projetos, então a gente tem um giro, uma roda que vai girando dentro da empresa nas diversas verticais. Nossa, excepcional. Então, você consegue ter um ganho com o tempo, você consegue ter um risco mitigado com esses parceiros que entram juntos com você, uma vez que você não vai ser o tomador de risco sozinho, você não vai comprar o terreno, fazer a edificação. Então, você vai aglutinando e o seu papel, então, é envelopar todas essas histórias de cada região, de cada tendência de condomínio e trazer o público certo para poder remunerar aquele investimento, aquele ativo da melhor maneira possível. Perfeita leitura. Então, você está com as duas interfaces. Você tem que ter um público
seleto, né, de acordo com a seleção de cada empreendimento, e também a origem daquele empreendimento, buscando ali na fonte, na raiz, para criar essa visão. Me conta um pouco, trabalhando com essas duas vertentes de mercado, Cadu, a gente sabe que quando você tem um mercado endereçado, já é difícil demais você trabalhar, porque você tem que entender, você tem que adaptar, trazer processos. Mas no seu caso, que você está trabalhando com duas esferas em tempos, ansiedades diferentes, qual que é o maior desafio mesmo que você encontra, né, trabalhando aí com esses pontos antagônicos dentro do setor imobiliário? Olha, o setor imobiliário, ele, assim, na minha visão, ele tem uma correlação muito grande com o desenvolvimento até do país, de uma maneira geral, né? Então, o país vai bem, o setor imobiliário vai bem. O país vai mal, o setor imobiliário é o que vai menos mal. Porque o imóvel é o bem de raiz, né? Aquele ativo que você sabe que tudo vai passar, mas o imóvel vai estar ali, né? Nós estamos aqui dentro de um imóvel então tudo é imóvel. Então, a gente tem esse lastro na segurança do ativo. Então, o grande desafio é as pessoas, de certa forma, envolvidas no processo, terem um alinhamento de expectativa, né? Então, a gente trabalha, nós temos lá como mantra de ser transparente ao limite com os parceiros, desde os donos do terreno até os outros envolvidos no projeto, para que todo mundo tenha um alinhamento de expectativa, principalmente em relação a prazo. Uhum. A nossa atividade é uma atividade de longo prazo. Então, se você quiser fazer uma realização muito grande nesse setor de loteamento, principalmente em 2, 3 anos, não tem a menor condição, não é cabível dentro do nosso mercado. Então, como você trata de um projeto de longo prazo, de vários projetos, você tem que ter um alinhamento de expectativa e, principalmente, você tem que estar bem preparado para isso, porque seria muito inocente você falar assim, não, mas eu me dei mal porque eu peguei uma crise. Uhum. Né? Assim, no Brasil nós temos... fica fácil justificar, sendo que é um país em constante crise. Exatamente. Né? Nós política estamos em econômica, constante crise, exato. sempre estaremos. Então, e aí o outro fala assim, não, mas eu peguei uma época de juros altos. O Brasil é o país dos juros altos. Então, a gente, uma vez que você está muito consciente dessas características, aí você se prepara melhor para atravessar isso tudo. E no médio e longo prazo, o imóvel é muito bom. Ainda mais no nosso caso, que a gente produz, né, o imóvel desde o primeiro passo, que é um loteamento, né? Eu brinco que tudo nasce num loteamento, né? Um hotel está em cima de um loteamento, uma casa está em cima de um loteamento. Um condomínio foi objeto de um loteamento, ou seja, a gente faz o primeiro de todos. E então isso vai ter resultado, eu não tenho dúvida. Agora a gente tem que saber esperar o processo, né? Atravessar esse processo. E aí, quando isso é bem feito, as empresas que se preparam para fazer isso e conseguem atravessar são muito rentáveis. O nosso negócio tem uma margem muito legal, ele é um negócio muito bom. Eu sou suspeito, né? Mas eu acho ele um negócio